Ora, muito boa tarde, senhores deputados. Antes de mais, agradecer a vossa presença e agradecer também a disponibilidade da senhora Margarida de Sousa e dos demais peticionários para esta nossa reunião de hoje, que visa uma petição abordar aqui uma petição que foi apresentada ao Parlamento relacionado com o voto por correspondência dos imigrantes. Em termos de metodologia do trabalho, aquilo que eu proporia, se todos estiverem de acordo, era darmos 10 minutos aos peticionários para poderem abordar os seus intentos, as suas preocupações, e depois aos grupos parlamentares cerca de 4, 5 minutos para que pudessem dizer aquilo que lhes aprouver, sem prejuízo de podermos numa segunda ronda voltar eventualmente a dar a palavra àqueles que disso tiverem necessidade. Portanto, sem mais delongas e agradecendo novamente, daria a palavra então à senhora Margarida Sousa para apresentar as suas preocupações relacionadas com esta petição sobre as eleições presidenciais, o voto por correspondência dos cidadãos residentes no estrangeiro. Obrigado. Presentes hoje. Boa tarde às senhoras e aos senhores deputados. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade que nos foi dada de apresentar a nossa petição nesta audição. Eu chamo-me Margarida Sousa, sou cidadã portuguesa e residente em Londres, no Reino Unido. A petição que hoje apresento é um pedido à alteração da lei eleitoral vigente, de forma a ser integrada a possibilidade de exercício de voto por via de correspondência postal para os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro em todos os atos eleitorais realizados em Portugal. E porquê este pedido? Atualmente, a possibilidade de votar, como devem estar a par, por via de correspondência postal para os cidadãos recenseados no estrangeiro, está prevista apenas para as eleições dos deputados à Assembleia da República. Nenhuma das demais leis eleitorais contempla a possibilidade do voto por via de correspondência postal. Desculpe, estava só a olhar para a nossa reunião. Isto inclui as eleições europeias e presidenciais como tivemos em janeiro. A única forma de exercer o direito ao voto é apenas direta e presencialmente nas embaixadas e consulados. E como é que a petição começou? Quando as eleições presidenciais foram marcadas e anunciada a data de voto em novembro, muitos foram os portugueses a viver no estrangeiro que assumiram que haveriam dois métodos de voto, presencialmente e por via postal. A dedução incorreta foi feita por muitos cidadãos por várias razões. Há uma falta de informação clara e antecipada dirigida aos residentes no estrangeiro no que diz respeito às eleições. Há também uma inconsistência dos métodos eleitorais. Como referi anteriormente, as eleições legislativas permitem o voto por via postal, o que leva os cidadãos a assumir que este é o processo também exercido noutras eleições. Pessoalmente, eu deparei-me com uma situação semelhante durante as eleições europeias em 2019, em que tive que me deslocar a Portugal nessa mesma data das eleições e foi-me impossibilitado o voto. E sabendo em novembro que o país onde resido se encontrava em confinamento geral devido à pandemia e o voto seria bastante dificultado devido às deslocações e à situação pandémica, contactei a Comissão Nacional de Eleições, o sítio da Presidência da República Portuguesa, por e-mail, para tentar fazer este pedido antecipadamente às eleições. Ambas as entidades responderam-me que apenas por via de alteração legislativa seria possível incluir o voto por via postal ao processo eleitoral. A única forma que encontrei de fazer este pedido oficialmente foi realmente através de uma petição. E quais são os problemas essenciais, os problemas no seu estado atual que nos impedem de votar? No estrangeiro, as distâncias de viagem, por norma, são extremamente grandes e as únicas mesas de voto existentes situam-se nas grandes cidades. Muitos cidadãos não residem nestas áreas metropolitanas e deparam-se com horas de viagem para poderem votar. Por exemplo, em Inglaterra, onde eu estou,
As únicas mesas de voto localizam-se em Londres, Manchester e na Isle of Man. Um cidadão residente, por exemplo, em Bristol, depara-se com uma viagem no mínimo de 5 horas de carro para ir e voltar, ou de comboio, até porque o tempo de viagem é o mesmo. Os custos das viagens são extremamente altos também. Falamos de valores superiores a 50 libras ida e volta. E outro agravante é que, por norma, o nosso voto em Portugal realiza-se sempre ao domingo, o que ainda dificulta mais as viagens em transportes públicos, porque os horários são muito mais reduzidos ao fim de semana. Neste contexto, os cidadãos simplesmente não fazem a viagem e vêm-se obrigados a absterem-se do seu direito ao voto. E, atualmente, para agravar esta situação que já era uma realidade, a situação pandémica mundial que vivemos veio acentuar estas dificuldades. E isso reflete-se nas estatísticas das eleições presidenciais do passado dia 24 de janeiro, em que apenas 1,88% dos votantes no estrangeiro efetivamente votaram. Como sabem, o risco de contágio do Covid-19 em transportes públicos e em locais fechados, como as embaixadas e consulados, é extremamente alta. E como imaginam, a maioria dos cidadãos não pode arriscar a sua saúde e a sua segurança e viajar nestas condições de risco de contágio. As consequências, eu penso, desta situação são extremamente graves para a democracia do país. Os cidadãos, nós, sentimos que o nosso direito ao voto nos é extremamente dificultado, o que causa desinteresse pelos assuntos democráticos e o Estado do país. O atual sistema eleitoral necessita de se atualizar para os dias em que vivemos e melhor servir todos os seus cidadãos. Nós acreditamos que o futuro da democracia tem que ser mais flexível e inclusivo para todos os cidadãos poderem contribuir. E concluindo, venho por este meio de petição solicitar que a lei eleitoral vigente seja pela Assembleia da República revista e alterada, de forma a ali ser integrada a possibilidade de exercício de voto por via de correspondência postal para os cidadãos portugueses, residentes no estrangeiro, em todos os atos eleitorais realizados em Portugal. Obrigada. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu agora perguntava aos senhores deputados se alguém se quer inscrever para fazer alguma pergunta ou algum comentário relativamente a este problema. O senhor deputado Carlos Gonçalves, então, se quiser tomar a palavra. Sr. Presidente, eu começava por saudar os senhores deputados e a Sra. Margarida de Sousa, que é a primeira peticionária desta petição, que tem como intitulado Voto por via de correspondência postal para os cidadãos residentes no estrangeiro. Não sei se estamos em... Tira a máscara ou... Eu consigo. Tiro. Será que nos conseguem ouvir quem está por Skype? Nós conseguimos ouvir, mas a câmara está sempre constantemente a ser cortada e entre a vossa imagem e preto. Então, Sr. Deputado, se não se importar... Então, mesmo sem imagem, eu vou tentar dar aqui algumas respostas e fazer um conjunto de considerações sobre esta petição, em que a Sra. Margarida de Sousa, que fez esta intervenção da apresentação, é a primeira peticionária. A questão do voto por via correspondência, que foi solicitado logo que foram marcadas as eleições, voto por correspondência para as eleições presidenciais e, neste caso, a uniformização da metodologia de voto, associando o voto postal ao voto presencial para todas as eleições, que é o que, no fundo, solicita, ou pelo menos pedem, nesta petição, é uma matéria que não é nova na discussão aqui na Assembleia da República e no seio desta própria Comissão. É verdade que esta questão foi muito discutida no período de campanha eleitoral e nos dias decorrentes do dia das eleições, porque houve muita gente em Portugal que se apercebeu das dificuldades, finalmente se aperceberam das dificuldades de exercer o voto, quando ele é presencial, nos círculos da imigração. Fez referência ao Reino Unido, em que realmente, por exemplo, quem reside na Cornualha e que tem que ir a Londres votar tem várias centenas de quilómetros. Mesmo em França, onde de Brest
na Ponta da Bretanha, onde vive uma importante comunidade portuguesa, tem que se ir a Paris, são 600 km, mas se passarmos para o círculo fora da Europa, temos portugueses a vários milhares de quilómetros da mesa de voto e, portanto, independentemente de estarem recenseados, há aqui um impedimento claramente técnico de poder exercer o direito de voto. Isto não é um assunto, digamos, novo, esta não é uma preocupação, pelo menos para alguns, nova, e não é por acaso que na última legislatura, num conjunto de alterações que foram apresentadas nesta Casa relativamente às leis eleitorais, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou uma proposta de uniformização da metodologia de voto para os círculos da imigração, para todas as eleições, para as legislativas, para as presidenciais e também para as europeias. Nós conseguimos que a associação do voto por correspondência ao voto presencial fosse aprovado nesta Casa para as eleições legislativas, porque até ali era apenas o voto por correspondência, mas se esta proposta teve consenso na Assembleia da República para as eleições legislativas, o mesmo não aconteceu para as eleições presidenciais e também para as eleições europeias. E é por isso que, quando ouvimos no período próximo das eleições presidenciais um conjunto de agentes políticos em Portugal preocupados com esta questão, é verdade que em 2018, quando esta proposta do Grupo Parlamentar do PSD foi votada na Assembleia da República, poderíamos de uma vez por todas ter resolvido esta questão e agora, nas eleições que decorreram no mês de janeiro, as nossas comunidades pudessem ter tido uma participação bem mais vincada, digamos, que aquela que aconteceu, que é, no fundo, uma abstenção que eu considero uma abstenção técnica. Não ignorando aquilo que foi dito, já fiz aqui referência, no período que antecedeu as eleições presidenciais e mesmo no próprio dia das eleições presidenciais, mesmo não ignorando as declarações do candidato que entretanto eleito Presidente da República, sobre a necessidade também para as eleições presidenciais haver a possibilidade de votar por correspondência e haver a tal uniformização, o Grupo Parlamentar do PSD, percebendo que podemos estar frente a uma situação em que poderá haver agora consensos que não houve e que não se conseguiram em 2018, voltou a apresentar uma proposta na Assembleia da República, este que é o projeto de lei, salvo erro, 656, apresentado no mês de janeiro, em que voltamos a propor a associação do voto postal ao voto por correspondência, ao voto presencial, para ir ao encontro não só daquilo que normalmente, daquilo que aparece aqui na vossa petição, mas, digamos, a uma vaga de fundo de uma opinião das comunidades portuguesas e de um conjunto de agentes políticos espalhados pelo mundo, e espero que agora, face às declarações que foram proferidas por diversos quadrantes políticos no mês de janeiro, no mês que antecedeu as eleições presidenciais, de que esperamos que este projeto de lei que apresentámos na Assembleia da República mereça agora um consenso alargado e aguardamos, como é evidente, a posição de outros grupos parlamentares. Dizer aqui também, dado que a Margarida de Sousa reside no Reino Unido, que o Reino Unido tem sido realmente pioneiro naquilo que é a defesa da participação cívica e política das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Recordo apenas que em 2008 houve aqui uma tentativa de uniformização da metodologia de voto, mas essa tentativa era para que houvesse só voto presencial para todas as eleições. Houve um veto do Presidente da República da altura, regressou ao Parlamento e foi chumbada, e na altura houve aqui uma petição apresentada por um cidadão residente no Reino Unido, a primeira petição que deu entrada na Assembleia da República, vindo de portugueses a residir no estrangeiro, por um senhor que já falecido, também jornalista, que era o Gilberto Ferraz. Mais tarde, houve uma petição que teve um papel fundamental naquilo que foram as alterações que tiveram lugar nesta Casa, na Assembleia da República, na última legislatura, por um grupo de portugueses que se uniram em torno de uma petição que era Todos Somos Portugueses. E agora o Reino Unido aparece aqui com a primeira subscritora, que é a Margarida de Sousa, novamente com uma petição. Sabemos também que o Conselho das Comunidades Portuguesas estará também a apresentar uma nova proposta que também vai neste sentido e, portanto, queria aqui enaltecer o trabalho que tem realizado nesta matéria, mas dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD, utilizando uma expressão popular, os dados estão novamente lançados. Acreditamos que desta vez poderá haver os consensos que não existiram na última legislatura e em momentos que antecederam a última legislatura e, portanto, agora também para nós é importante saber o que é que os outros grupos parlamentares têm a dizer sobre esta
necessidade para mim, para um país, para uma democracia, quando o 25 de Abril foi em 1974, que haja portugueses, que são nacionais portugueses, que têm deveres porque são portugueses relativamente ao seu país e que depois, por razões que alguns poderão eventualmente tentar explicar, não conseguem fazer aquilo que é fundamental em democracia. Obrigado, Sr. Deputado. Eu agora dava a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha. Muito obrigada. Muito boa tarde aos senhores deputados e cumprimentar especialmente a doutora Margarida de Sousa, a primeira peticionária desta petição. Eu quero dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós estamos solidários e compreendemos e lamentamos estas dificuldades que os portugueses, cidadãos e cidadãs portugueses residentes no estrangeiro enfrentam constantemente, aliás, mesmo quando não se trata das eleições presidenciais ou europeias. Há sempre, enfim, dificuldades acrescidas para quem não está em território nacional e para quem não está no seu país. Nós não concordamos com o encerramento dos postos consulares que, embora não garantissem ou não resolvessem todos os problemas, eram uma garantia de maior proximidade dos cidadãos e das cidadãs portuguesas ao seu país e, portanto, a todos os atos administrativos e também os atos eleitorais, enfim, que acontecem na nossa vida ao longo dos tempos. E, portanto, defendemos a reabertura de postos consulares, defendemos o seu reforço, porque consideramos que essa é uma garantia de proximidade, como disse, não só para os atos eleitorais, e que, embora não resolvesse todos os problemas, nem em todos os países, esse deve ser o esforço também do governo português e que, na verdade, acabaria por ajudar aquilo que são os problemas sentidos hoje com o voto no estrangeiro. Também quero dizer que estamos abertos a que se estudem mecanismos de reforço da participação eleitoral, de melhoria das condições da participação eleitoral nos vários atos eleitorais e que promovam, obviamente, a garantia deste direito constitucional e deste dever cívico que é o de votar e, portanto, que não existam desigualdades entre os cidadãos portugueses que vivem em território nacional e aqueles que estão fora. Uma nota pessoal, eu também sei bem as dificuldades que se enfrentam nesta e noutras matérias para quem está fora. Eu própria fui imigrante e estive e venho de uma família de imigrantes e, portanto, conheço bem essa realidade. Mas devo dizer que não podemos deixar de referir que o voto por correspondência e também, e se calhar até mais, o voto eletrónico não presencial nos levanta algumas dúvidas importantes. O voto por correspondência levanta sérios problemas naquilo que são os riscos de adulteração da correspondência e temos exemplos claros desses riscos e dos problemas que traz, portanto, que isso traz, no caso das legislativas passadas e com aquilo que se passou em Macau, que embora não havendo provas, houve fortes indícios de que teria havido adulteração da correspondência, portanto, os votos por correspondência. Para além disto, o voto por correspondência traz também outros riscos que têm a ver com o voto por terceira pessoa,
portanto, o voto por coação, e isto pode acontecer em relações de cariz diverso, mas relações de dominação, até em contexto de trabalho, em contexto laboral. Pronto, quer dizer, estes são riscos que são evidentemente importantes. Estes riscos de adulteração que existem nos votos por correspondência são ainda mais agravados quando se fala de voto eletrónico não presencial, ainda para mais porque, obviamente, com meios eletrónicos é muito mais difícil garantir a verificação enfim, a verificação por todas as entidades e garantir que aqueles votos correspondem efetivamente não apenas a quem votou, mas correspondem efetivamente aos votantes que correspondem efetivamente à verdade. E dizer ainda que se estes riscos já existem, obviamente, nas eleições legislativas que neste momento garantem esta possibilidade de voto por correspondência aos portugueses e portuguesas que vivem no estrangeiro, a verdade é que, portanto, no caso das eleições legislativas, cada voto vale por si, cada voto conta, e obviamente que esta é uma máxima que se utiliza sempre do cada voto conta, mas a verdade é que em eleições para órgãos unipessoais, como é o caso das eleições presidenciais, ou em eleições de círculo único, como as eleições europeias, o apuramento dos resultados não é feito exatamente da mesma maneira e, portanto, pode haver discrepâncias grandes naquilo que é o apuramento de resultados, face a estes riscos, obviamente, que agora referi. Terminar dizendo que, obviamente, que a informação é essencial garantir e melhorar as formas de exercício do direito de voto, e é também fundamental garantir toda a informação com toda a clareza e, portanto, isso também é responsabilidade do governo português, garantir que em todos os países existam canais de informação e de comunicação e que essa informação seja prestada de forma clara, de forma simples e que chegue, obviamente, a toda a gente, mas agradecer, obviamente, portanto, esta iniciativa, este ato cívico também, felicitá-la e aos restantes peticionários por isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós temos mais uma inscrição, o Sr. Deputado Paulo Pisco, a quem eu passaria a palavra desde já. Obrigado. Muito boa tarde, não sei se me estão a ouvir ou não. Perfeitamente. Sim, muito boa tarde, muito obrigado também. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os peticionários, a começar pela primeira subscritora da petição. É muito importante, e do Reino Unido temos sempre tido posições do reforço, sobre a importância do reforço da participação cívica, que têm sido importantes até para suscitar a reflexão e a discussão relativamente a matérias de natureza eleitoral, e, portanto, essa tradição continua a manter-se, e isso é da maior importância. Eu gostaria aqui de referir que o Partido Socialista, obviamente, que é sensível a todas as dificuldades que foram reportadas por inúmeros eleitores que nas últimas eleições presidenciais pretenderam votar e não o conseguiram. Nestas eleições houve circunstâncias muito particulares, houve o facto de haver uma pandemia, o que de alguma maneira também criou dificuldades acrescidas na medida em que eventualmente não se puderam constituir tantas mesas de voto como aquelas que seria desejável que se constituíssem. Aliás, o grupo parlamentar do PS, eu e o deputado Paulo Porto, muito particularmente, tivemos
uma iniciativa, precisamente alertando para a necessidade de se tirar partido, o máximo partido possível, da legislação eleitoral, da lei eleitoral para o Presidente da República, através dos seus artigos que pedem ou possibilitam que haja um aproveitamento tão grande quanto possível de todo o tipo de instalações, para além das instalações consulares onde decorrem os atos eleitorais, quando se trata de um voto presencial, de forma a que pudesse o universo eleitoral ser alargado. Infelizmente, obviamente que é sempre um problema muito grande a questão da abstenção. Recordo aqui que, por exemplo, relativamente às eleições presidenciais, que são presenciais, a taxa de participação tem sido da ordem dos 5%. Nas últimas eleições presidenciais baixou consideravelmente, ficou perto dos 2% do total do universo eleitoral, e que nas eleições para a Assembleia da República a taxa de participação ronda, grosso modo, os 10%. Ainda assim, eu julgo que é importante referir aqui um aspecto que é da maior importância para nós. É que o Partido Socialista, não obstante ser, obviamente, sempre muito sensível a todas as dificuldades que existem para o exercício do direito de voto, tem tido uma ação da maior importância no que diz respeito ao alargamento do universo eleitoral, de forma a que mais portugueses possam participar em atos eleitorais. E para isso contribuiu, aliás, o movimento Também Somos Portugueses também deu contributos nesse sentido, mas o anterior governo do Partido Socialista adotou aquilo que, na minha opinião, é uma das medidas mais ousadas e mais corajosas para potenciar a participação eleitoral ao adotar o recenseamento automático. O recenseamento automático permitiu trazer mais cerca de 1.100.000 novos eleitores para a vida cívica e para o reforço da sua relação com o nosso país através da participação em atos eleitorais. E, portanto, isto é uma matéria da maior importância e, infelizmente, nós deparamos-nos sempre com esta circunstância, que é uma circunstância também muito difícil para nós, sobretudo para os deputados que são eleitos pelos círculos da imigração, que é depararmos-nos sempre com elevadíssimas taxas de abstenção. Não obstante haver uma participação muito maior, para as eleições legislativas a participação aumentou cerca de 6 vezes, passou de cerca de 28.000 para perto de 160.000, e agora nas eleições presidenciais dobrou. Grosso modo, houve um aumento para o dobro daquilo que foi a participação dos eleitores residentes no estrangeiro. Mas, claro, havia um compromisso da parte do Partido Socialista e do Governo, que também já o tinha assumido, que era o de fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para que pudesse haver uma melhoria das condições para o exercício do direito de voto. E nós, obviamente, que estamos empenhados nesse trabalho. Agora, a propósito das últimas eleições presidenciais, houve essa declaração, essa posição pública assumida pelo Sr. Presidente da República, pedindo também para que houvesse uma alteração na legislação eleitoral. E nós consideramos, efetivamente, que existe uma margem para que haja uma melhoria das condições do exercício do direito de voto, um alargamento para que mais pessoas possam votar. E isso para nós, obviamente, é muito importante. É muito importante também para os portugueses residentes no estrangeiro e para as comunidades portuguesas como um todo e para a percepção, inclusivamente, que se tem do nosso país, do papel que desempenham as comunidades portuguesas na sua relação com o nosso país. Portanto, é claro que eu gostaria aqui também de referir um outro aspecto. Muitas vezes a questão sobre as alterações às leis eleitorais são muito numa base emotiva e nunca se desce ao pormenor dos prós e dos contras que cada um dos sistemas eleitorais tem. E, na realidade, não há nenhuma das 3 modalidades de votação, que seja presencial, seja por correspondência, seja o voto eletrónico, nenhuma das 3
tem apenas vantagens, nem garante o exercício do direito de voto, como, por exemplo, existe no nosso país, em que em cada esquina existe uma assembleia de voto onde os portugueses podem votar sem se deslocarem muito. O grande problema relativamente às comunidades portuguesas reside precisamente no facto de sermos muitos fora do nosso país e de estarmos muito dispersos. Quando foi feito o levantamento para o recenseamento automático, houve registros de portugueses em 186 países, dos 193 que estão registados nas Nações Unidas, o que acho que é uma coisa considerável, mas que também dá, efetivamente, a dimensão da vastidão e da dispersão dos portugueses no estrangeiro. Portanto, na medida em que nenhum dos sistemas de voto garante todas as condições de um exercício transparente do sigilo, do direito de voto, da sua verificabilidade e de outros aspectos que são absolutamente fundamentais, é preciso que nós façamos um trabalho que seja de discussão e de análise de todas as modalidades, de forma a poder alargar tanto quanto possível as modalidades, alargar o universo eleitoral, garantindo ao mesmo tempo a fiabilidade e a verificabilidade dos resultados eleitorais. Portanto, o Partido Socialista, só para referir isto, está absolutamente empenhado em suscitar e de manter e desenvolver e participar de forma muito empenhada nesta discussão, porque efetivamente consideramos que existe uma margem assinalável para que haja um aperfeiçoamento das condições de votação. Eu termino desta forma, portanto, saudando os peticionários, agradecendo o seu empenho cívico ao suscitar todas estas questões e certamente que é importante que haja este debate, que este confronto entre também os vários partidos que deixam as suas posições, muitas vezes ouvem-se essencialmente o PS e o PSD. É muito importante que todos os partidos possam participar ativamente também nesta discussão com as suas posições. Portanto, agradecer mais uma vez o empenho cívico e certamente que nos manteremos em diálogo e, da nossa parte, obviamente, temos toda a abertura para continuar a dialogar com os peticionários que apresentam esta petição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem mais delongas, passaria a palavra também à Sra. Deputada Inês Sousa Real, que pediu a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que me conseguem ouvir em condições. Perfeitamente. Muito obrigada, era só para confirmar. Começo evidentemente por saudar os peticionários pelo exercício democrático que fizeram, trazendo-nos a discussão esta petição. Pese embora as presidenciais já tenham sido realizadas, é uma questão da maior pertinência o tema que aqui nos trazem, pois de facto esta Assembleia e em particular a primeira Comissão tem de facto o dever de reaproximar os cidadãos da participação na vida política, o que passa também por garantir um efetivo direito ao voto. Não basta termos este direito reconhecido pela nossa lei fundamental, um direito absolutamente inquestionável e constitucionalmente consagrado, é fundamental também garantir que ele se traduz numa efetiva capacidade de o exercer. E estas presidenciais, atendendo até a forma acentuada, como tivemos um decréscimo da participação ao nível da votação, nomeadamente nos círculos eleitorais do estrangeiro, dos eleitores que estão como residentes no estrangeiro, revelou de facto que se a abstenção já vinha sendo rainha naquilo que são os atos eleitorais, aliada a uma crise sanitária profunda, de facto traduziu-se em valores absolutamente gritantes, como temos o facto de termos menos de 2% da população recenseada no estrangeiro a votar. Isto num universo de 1.400.000 eleitores, o que é de facto bastante preocupante, ou seja, só cerca de 30.000 eleitores é que participaram no estrangeiro destas
estas eleições e, portanto, isto significa que nós estamos, de facto, a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para garantir o direito ao voto. Nesse mesmo sentido, e uma vez que para o PAN é absolutamente fundamental que se retirem as devidas conclusões daquilo que correu menos bem destas eleições presidenciais e porque estamos perfeitamente a tempo de, seja para os próximos atos eleitorais como as autárquicas, seja para as demais eleições no nosso país, que se crie um conjunto de normas que permitam, seja em contexto sanitário, seja numa normalidade, podermos de facto potenciar aquilo que é a capacidade de votação. E isso passa não apenas pelo desdobramento das mesas e dos locais de voto, que são absolutamente essenciais, evidentemente, nomeadamente até em locais não habitualmente utilizados no nosso país, à semelhança do que acontece noutros países, como por exemplo as próprias estações da ferrovia, os CTTs, entre muitos outros exemplos onde habitualmente as pessoas se podem deslocar para votar, mas também desdobrar os próprios dias em que ocorrem os atos eleitorais, havendo aqui uma maior possibilidade da mobilidade, do voto por mobilidade antecipada, alargando também e facilitando aquilo que possa ser a justificação, porque mesmo para os cidadãos residentes no estrangeiro tem que haver uma justificação do pedido de votação por mobilidade antecipada e, portanto, simplificando aquilo que é o acesso a esta possibilidade de voto. Por outro lado, também introduzir o voto por correspondência, alargar aqui a possibilidade do voto por correspondência. E se pensarmos num contexto sanitário, há necessidade de englobar aqui os grupos de risco, em particular as pessoas mais idosas e não apenas, evidentemente, quem possa estar em confinamento, quer para a possibilidade do voto por correspondência, quer também para o voto por mobilidade antecipada e alargar também os prazos em razão daquilo que possa ser a salvaguarda, por exemplo, da própria questão sanitária, nomeadamente pelo período em que o voto tem que estar sem contacto, mas seria fundamental, de facto, criar estas normas que permitam de alguma forma aumentar a participação cidadã. O PAN já deu entrada de uma iniciativa legislativa que visa criar um estudo também sobre a possibilidade do voto eletrónico presencial. Vamos dar entrada de mais 2 iniciativas que visam também alterar e flexibilizar os mecanismos de votação no sentido daquilo que acabei de referir. Parece-nos que, efetivamente, as preocupações que os peticionários aqui nos trouxeram são, de facto, da maior relevância e legitimidade, porque em democracia, de facto, temos que fazer este esforço de aproximar os instrumentos da legislação àquilo que é a realidade nos nossos dias e também àquilo que é a capacidade ou não de participação democrática. Por outro lado, também, estas barreiras não se esgotam naquilo que tivemos aqui a debater. Continuamos todos os anos também a verificar que há inúmeras pessoas que não podem votar por barreiras absolutamente inaceitáveis aos dias de hoje, nomeadamente a questão das pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada, em que é absolutamente inaceitável que não consigam deslocar-se e aceder ao local de voto pelo simples facto de terem que se deparar com um asilo de escadas pela frente e, portanto, muitos acabam por ter que votar ou cá fora na rua ou de não poder exercer sequer o seu direito ao voto e, portanto, também nesta matéria temos um caminho a fazer e, portanto, terminava não só colocando a questão aos peticionários se efetivamente, no seu entender, é necessário reforçarmos a legislação no sentido de dar mais meios que permitam facilitar a participação cidadã nas diferentes atos eleitorais e não apenas, evidentemente, as presidenciais, e saudando, evidentemente, pelo exercício de cidadania muito positivo que aqui nos trouxeram hoje, que sem dúvida nenhuma nos ajuda para uma reflexão que vai ter impacto, evidentemente, naquilo que vão ser as eleições autárquicas e demais atos eleitorais que ao longo dos tempos vamos ter no nosso país. Muito obrigada. Gostaria de agradecer à senhora deputada e aos senhores deputados que a antecederam. Eu gostaria de dizer aqui também algumas coisas sobre a petição que nos é apresentada. Portanto, eu sou o relator do parecer sobre esta petição e, portanto, achei oportuno ouvir a senhora Margarida Sousa, a senhora cidadã portuguesa Margarida Sousa, que representa, no fundo, com esta sua petição, os portugueses no estrangeiro que enfrentam estas dificuldades no exercício do direito de voto e gostava de lhe dizer, antes de voltar a dar a palavra a si também e aos senhores deputados, se assim quiserem, gostava de dizer que fico muito contente que tenha aproveitado, juntamente com os nossos concidadãos, que também subscrevem esta petição, fico muito contente que tenha tido a oportunidade de utilizar um mecanismo legal, um mecanismo do exercício democrático, de confronto da Assembleia da República com esta petição, que apesar de não ter as assinaturas necessárias para uma discussão por si só,
em plenário não deixa de ter e de revestir-se de uma importância muito grande. Dizer também que, enquanto relator do parecer, que depois será naturalmente submetido à votação da Comissão e os senhores deputados terão a oportunidade de decidir o futuro desse parecer, eu posso adiantar-lhe desde já que, enquanto relator desse mesmo parecer, eu vou propor que, independentemente dos projetos legislativos, há pelo menos um do Partido Social Democrata, mas independentemente da existência de outros que até possam entrar, entretanto, sobre esta matéria do voto por correspondência ou do voto dos imigrantes, para encontrar soluções, uma vez que até vimos aqui muita disponibilidade de vários senhores deputados em encontrar soluções e, portanto, acho que se estamos todos alinhados é importante levar a teoria à prática e, portanto, eu irei propor, independentemente dos processos legislativos, no parecer que haja uma discussão em sede de plenário, mesmo que esta petição não contenha as assinaturas que legalmente seriam necessárias para o efeito. E dizer-lhe, e repetindo, que fico muito contente que tenha tido a oportunidade de usar os instrumentos que a nossa democracia coloca ao dispor dos cidadãos para confrontarem e apelarem à Assembleia da República para a correção daquelas que são verdadeiras injustiças, precisamente porque me parece, enquanto deputado singular, e por mim falo naturalmente, parece-me que nós não podemos aceitar o princípio de que há cidadãos de primeira ou cidadãos de segunda. Aliás, os nossos imigrantes, que tanto têm dado ao país ao longo de várias décadas, muitas das vezes dão e depois pouco recebem do seu país. E de facto, o exercício da participação cívica e eleitoral é uma forma de nós também reconhecermos a importância dos nossos concidadãos. Claro que eu compreendo as preocupações daqueles que pensam que existem problemas, muitas das vezes com os métodos de voto, por causa da eventual fraude eleitoral, mas de facto todos nós que aqui estamos dentro do Parlamento somos confrontados com esta dúvida existencial. Perante essas dúvidas, fazemos alguma coisa, tentamos fazer o melhor possível, ainda correndo alguns riscos, mas riscos muito controlados, ou não fazemos nada e continuamos a postergar o direito dos nossos concidadãos residentes no estrangeiro no exercício do seu direito de voto. E mais, nós nem estaríamos a dar um passo demasiado grande, um passo demasiado ambicioso neste Parlamento, uma vez que já hoje, no âmbito das eleições para o Parlamento, nas eleições legislativas, o voto por correspondência é reconhecido, é concedido aos nossos concidadãos que residem no estrangeiro. E, portanto, aquilo que estamos a falar é da harmonização do sistema eleitoral, trazendo também esse contributo do voto por correspondência para as eleições presidenciais e para as eleições europeias. Dizer também que, apesar de muitos de nós sermos dados à emoção, porque a emoção faz parte da política, e ainda bem que é assim, eu não posso também ignorar a emoção do Sr. Presidente da República, que depois de ter sido eleito, fez um apelo aos deputados deste Parlamento para que tomassem a iniciativa de resolver este problema. E quando nós confrontamos os diferentes métodos de votação dos imigrantes no estrangeiro, entre a votação por correspondência ou o voto eletrónico, provavelmente o voto eletrónico ou outros que até pudessem existir, suscitam dúvidas demasiado grandes que impedem um consenso. Mas o voto por correspondência é algo que nós já experimentamos nas eleições legislativas. E, portanto, aquilo que é o meu desejo pessoal, naturalmente, que a mim apenas me vincula, era que nós pudéssemos ouvir as palavras do nosso magistrado maior da nação, do nosso Presidente da República, e que este Parlamento tivesse a coragem de uma vez por todas, resolver esta injustiça que leva a que haja um tratamento, ou que haja a consideração de cidadãos de primeira ou de segunda. E nós aqui, parece-me, numa visão muito apurada, numa visão muito de rapina, como se fôssemos uma ave de rapina, a olhar para este problema, nós temos que ser muito focados no problema. Há muitos problemas no sistema eleitoral, eventualmente, mas o que aqui estamos a falar hoje é do voto dos imigrantes.
E, portanto, é esse problema que nós devemos enfrentar, em minha opinião, e, portanto, eu gostava de me associar individualmente e pessoalmente com a senhora Margarida Sousa, minha concidadã portuguesa, e agradecer-lhe profundamente pela iniciativa que, juntamente com outras pessoas, tiveram na apresentação desta petição. Passaria a palavra, eventualmente, à senhora Margarida Sousa, se quiser responder a alguma questão ou fazer algum comentário àquilo que aqui foi dito pelos senhores deputados e, eventualmente, depois a seguir aos senhores deputados para concluírem em função daquilo que possam ter a acrescentar numa intervenção necessariamente mais curta, uma vez que eu fui tolerante na primeira ronda, mas tentaríamos às tantas, em 2 minutos, no final, se assim quiserem, abreviar. Passaria a palavra, então, à senhora Margarida Sousa, se quiser referir alguma coisa adicionalmente. Obrigado. Obrigada. Deixei de o ouvir durante uns segundos, agora quando estava a terminar, mas penso que entendi tudo o que estava a ser dito. Obrigada a todos os deputados que tiveram a palavra e que falaram sobre o assunto. A última ideia ou pensamento que eu deixaria durante esta audição é que estes problemas existem. As pessoas estão a ser atingidas, 1,5 milhão de pessoas a votar no estrangeiro é muita população que não pode votar. E eu sei que as alternativas de voto podem não ser as melhores, mas eu penso que esse é o trabalho da Assembleia da República e dos deputados para pôr sistemas que funcionem e com que vocês concordam. Efetivamente a funcionar para que o direito de voto seja acessível a todos aqueles que querem realmente contribuir. Penso que compreendo todas as perspectivas que foram dadas, mas no fundo algo tem que ser feito, porque se nada for feito o problema vai continuar a existir e será sempre a aumentar. Queria agradecer a todos os presentes por nos terem ouvido e muito obrigada e tenham uma boa tarde. Muito obrigado. Perguntava se algum senhor deputado quer acrescentar. Não? Então, daria por encerrado. Agradeço a todos, aos peticionários e aos senhores deputados, desejando um resto de boa tarde a todos. Obrigado.